Pessoal, acaba de sair uma notícia que é desastrosa para o Lula. Que ele já está derretendo, que ele já está caindo nas pesquisas. Isso aí não é novidade para ninguém. Agora, o problema é onde ele está caindo. E você vai entender o quanto isso é grave para ele. Com essa matéria da Folha do Estado, Lula desaba no Nordeste e pesquisas apontam um declínio acima de 10 pontos. Tido como inabalável por décadas na região, a popularidade do líder petista começa a cair em seu reduto chave. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu terceiro mandato, à frente do Palácio do Planalto, está enfrentando uma das suas piores fases políticas. Apesar de ocupar a cadeira máxima do Executivo Nacional, o líder petista testemunha uma queda preocupante em sua força eleitoral em todo o país. Agora, além de uma ampla perda de capital político nas 4 regiões do país, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o petista também está perdendo apoio no Nordeste, seu tradicional reduto. Nem mesmo nos piores pesadelos do Partido dos Trabalhadores este cenário poderia ser imaginado, especialmente com o amplo apoio de Lula, que Lula tem recebido da grande imprensa e que tem contribuído para manter sua imagem polida perante parte da sociedade alcançada pelas mídias convencionais. Vamos lá, pessoal. O que a gente precisa entender aqui? A mídia convencional, ela vem tentando manter a imagem incólume do Lula, manter o Lula protegido, blindado dos erros que ele vem cometendo. Aqui nós temos 2 pontos de vista. Eu tive analisando alguns comentaristas políticos, tem uma ala mais afoita, mais ansiosa de comentaristas que não gostam do Lula e dizem o seguinte: Lula tem que cair o mais rápido possível. Tem que acontecer um impeachment do Lula. Tem que haver um impeachment do Lula o mais rápido possível. Porque daqui 3 anos o Brasil vai estar destruído. Já há uma outra ala que pensa o seguinte: não podemos dar esse gostinho do impeachment do Lula. É o que ele exatamente quer. O Lula tem que ser tirado nas urnas. O Lula tem que ficar 3 anos. É um remédio amargo que o Brasil vai enfrentar. Mas durante 3 anos, o PT vai mostrar toda a sua face. E você já ouviu falar no modo desespero? Deixa eu te lembrar o que é o modo desespero. Quando você entra com um salto alto, vamos lembrar de uma certa Copa do Mundo em que o Brasil enfrentou a Alemanha e tomou de 7-0. Lembra disso? Entrou com salto alto, nós somos os caras, nós somos os bonitões, igual a galera da esquerda entrou. Não, nós temos o STF, nós temos aqui a democracia do nosso lado. Entraram bonitões. E aí começa a tomar o primeiro gol, já se preocupa, começa a tomar o segundo gol, aí do terceiro para frente, vira festa. O Lula já está entrando no terceiro gol com essa queda dele no Nordeste. E aí vai ligar o modo desespero. E aí ao ligar o modo desespero, aí é gol toda hora. O escândalo do filho do Lula, que acabou de sair agora, supostamente, só para me proteger, supostamente acabou de sair agora, o escândalo do primeiro-ministro, como o Lula diz, né, o seu principal ministro da Casa Civil, também acabou de estourar agora, ex-governador da Bahia, o Rui Costa, que está envolvido em escândalos de 48 milhões em compra de respiradores. Também é um golaço contra o Lula. Então, tudo isso que está acontecendo vai ligar o modo desespero. E ligando o modo desespero, o Lula vai enfiar os pés pelas mãos. E em 2026 é inevitável a queda do Lula. Então, essa queda agora no Nordeste é um verdadeiro, tapa na cara dessa turma pela democracia. E por que isso está acontecendo? Porque está mostrando a realidade. O governo não tem projeto de país. O PT não tem projeto de país. Dá uma olhada. Poder 360. A dívida bruta do Brasil subiu para 75,6% do PIB em fevereiro. Só para você ter uma noção, a dívida bruta, da forma que estava, chegou a 87% no auge da pandemia. Depois que passou a pandemia,
o governo Bolsonaro conseguiu ir reduzindo a dívida bruta do Brasil, ou seja, cortou impostos, cortou gastos, mesmo tendo uma pandemia, tendo uma guerra da Ucrânia estourado, ele chegou a 71 pontos, ou seja, 71% a dívida bruta do Brasil. O governo Lula mal assumiu e já está agora com 75,6, ou seja, 4 pontos percentuais a mais. Em fevereiro de 2023 estava 71 pontos, agora em fevereiro de 2024 está 75 pontos. Vocês têm noção do quanto o Brasil vem se endividando, e isso graças a quê? A incompetência de gestão do governo. O Partido Novo fez uma nota, só para vocês terem noção. Os gastos do governo Lula em 2023. E aí vamos pegar num ponto-chave aqui, a dengue, né? Reformas imobiliárias para os Palácios do Planalto. Isso não vamos nem falar viagem, que foram bilhões, tá? Em 2023. Vamos falar só da reforma dos imobiliários para o Palácio. Gastou 26,8 milhões. Sabe quanto que ele gastou com campanha para prevenção contra a dengue? Pois é, 12 milhões, bem menos da metade. Olha só o que escreveu o Partido Novo. Em 2023, o governo Lula gastou 12 milhões em campanhas de prevenção contra a dengue, uma queda de 61% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Estamos falando do governo Bolsonaro. No mesmo ano, foram desembolsados 26,8 milhões em móveis e reformas do Palácio do Planalto e residências oficiais, incluindo tapete de 114 mil e sofá de 65 mil para Lula e Janja. Este ano, enfrentamos a maior epidemia de dengue da história do Brasil, mas a corte de Luiz Inácio segue mais luxuosa do que nunca. Sobram privilégios, mordomias e regalias. Falta prioridade e respeito ao pagador de impostos. Vamos lá. Se a gente citar aqui as viagens, tudo isso já torna mais escancarado ainda. Mas dengue é uma doença que o Brasil já está acostumado a enfrentar. Por que nós estamos com a pior epidemia, mais de 1.000 mortes de todos os tempos? Falta de recurso. Agora, você que me acompanha, quantas vezes você viu os jornais baterem em cima disso? Quantas vezes você viu o Lula se manifestar como prioridade os casos de dengue? Vocês já imaginaram uma pandemia sobre a gestão do PT? O governador do PT, e agora, depois de uma Covid, o que aconteceu? Teve a CPI da Covid. Na CPI da Covid, foram só para bater em Bolsonaro e não descobriram nada. Nada. Aconteceu que a própria oposição, hoje a oposição, à época governo, fez denúncias de corrupção dos governadores. A CPI não aceitou incluir isso. Pediram ao STF que deu chancela para a CPI, impedindo que os governadores fossem fiscalizados, e agora se descobre um escândalo onde um governador do PT na Bahia, que é o primeiro, que é o ministro da Casa Civil, o ministro mais forte do Lula, pagou 48 milhões para respiradores que nunca foram entregues. Agora, eu acho que está escancarando a realidade de quem era o verdadeiro genocida da história. Vocês não acham isso? Está escancarando a realidade de que toda aquela narrativa que jogaram contra o Bolsonaro era uma grande mentira. Então, o que vocês precisam perceber é o Brasil está entendendo o tamanho da mentira que ele passou nos últimos 4 anos, feita pela mídia, feita pelo PT e os discursos do PT. E que a mídia, não adianta a mídia tentar desenhar para vocês um mundo de Nárnia aqui no Brasil, dizendo que o Brasil está maravilhoso. Não adianta eles tentarem desenhar isso, porque o boleto chega na sua casa. O imposto chega na sua casa. O arroz está caro. Seus conhecidos estão pegando dengue, estão indo para o hospital. Chega no hospital, a saúde está um caos. A gasolina está cara. E isso aí é o mundo real. Muito diferente do mundo de Nárnia, que hoje a mídia desenha para você. E olha só, o mercado está caindo na real. Poder 360, citando a fonte para vocês, convite para Mercadante comandar a Petrobras preocupa o mercado. Opa!
Não foi esse mercado, com essa turminha do mercado, que fez a carta pela democracia, dizendo que Lula era a melhor coisa? Pois é, tá preocupadinho agora, por quê? Convite de alas do governo para Luizio Mercadante substituir Jean Paul Prats na Petrobras não agradou o mercado, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de óleo e de gás. Segundo a apuração do Poder 360, a ida do presidente nacional do BNDES para o comando da maior estatal do país desagrada por representar uma guinada mais governista na petroleira. Pois é, sabe quem é que costuma estatizar empresas que já foram privatizadas? Você sabe quem é que costuma aumentar o tamanho do Estado e reprimir os direitos dos investidores, do cidadão, reprimir a propriedade privada com quebras de contratos? É uma turma aí chamada fascista. Pois é isso que acontece. E aí, com a ida do Mercadante para a Petrobras, vai ter uma ingerência muito maior do governo. Se num dia perderam 50 bilhões de reais, imagina com a mão aberta e entregue totalmente para o governo Lula. Aí, meu amigo, você pode ter certeza que o buraco vai ser mais embaixo. Já temos uma das piores bolsas de valores do mundo. E a gente não era assim antes. Olha só outra matéria, do Terra Brasil Notícia. Entenda porque você pode ser processado criminalmente por chamar Lula de ladrão, apesar das condenações que lhe deram mais de 22 anos de cadeia. Eu vou te resumir. No Brasil, existe um princípio chamado princípio da presunção de inocência. E você não será considerado culpado ou condenado, senão após o trânsito em julgado. Então, o Lula nunca teve trânsito em julgado porque o STF, esse mesmo STF, que em mais de 15 vezes em manifestações dizia, não, o foro é Curitiba. Vocês podem processar o Lula em Curitiba. Podem processar o Lula em Curitiba. E aí, o Moro, depois veio o TRF do Paraná, processou o Moro e falou, não, o lugar é Curitiba mesmo. Depois veio o STJ e falou, não, o lugar é Curitiba mesmo. Depois veio o STF e falou, não, o lugar é Curitiba mesmo. Lula cometeu isso aí mesmo. Depois de várias condenações, o STF fala, peraí, eu acho que a gente precisa tirar o Bozo. Vamos fazer o seguinte, agora não é Curitiba mais não, zera tudo. Ou seja, tudo o que aconteceu, zerou, acabou. Lula tá velho, prescreveu, e aí Lula é inocente, igual bumbum de bebê. Entenderam? Então por que você não pode chamar o Lula de ladrão? Por causa da lei, ele não é considerado ladrão. Mas peraí, por que você pode chamar o Bolsonaro de genocida? Por que você pode chamar o Bolsonaro de fascista e não vai ser processado por isso? Liberdade de expressão e autoritarismo. Aí tá a resposta. Tá? É o mesmo cara que manda retirar cartaz depois de dizer que antes você não podia se manifestar. Alguém aí viu... imagina a cena, tá? Alguém pega uma cabeça do Lula e começa a jogar futebol com a cabeça falsa do Lula, igual fizeram com o Bolsonaro. Era a Polícia Federal no outro dia, todo mundo preso, baculejo. Não era isso? Pois é. Então, o porquê que você não pode chamar o Lula de ladrão e pode chamar o Bolsonaro de genocida? Meu amigo, é a democracia relativa. É isso. Vamos lá, o último caso que a gente precisa falar é do Felipe Martins, tá? O caso do Felipe Martins tá grave. Quem que é o Felipe Martins? Felipe Martins era o assessor direto do Bolsonaro. O Felipe Martins foi preso. Por que o Felipe Martins foi preso? Segundo uma matéria de jornal e arquivos dentro do computador do Mauro Cid, o Felipe Martins teria fugido do Brasil. Pegou um voo e escafedeu-se do Brasil. Tá, mas aí determinaram a prisão dele. Acontece que no dia que eles falaram que o Felipe Martins tinha pegado o voo para sair do Brasil junto com o avião do Bolsonaro, Felipe Martins estava no Brasil, pegou um voo da Latam de Brasília para Curitiba, onde ficou em Curitiba o tempo todo. Então o único argumento para a prisão dele é que ele tinha saído do Brasil na data tal, dia 30 de... acho que era novembro, se eu não me engano, dezembro, dia 30, novembro ou dezembro, falando que tinha saído com o Bolsonaro do Brasil. Acontece que a Latam soltou um ofício e falou, não, ele estava viajando de Brasília para Curitiba e no ofício ele falou, não, ele nunca fugiu do Brasil. Mesmo assim, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes,
não liberou ele, apesar da Procuradoria-Geral da República falar, olha, libera o menino porque realmente as provas são frágeis para você manter ele preso. Não liberou. E agora estão pressionando ele para fazer o quê? Uma delação premiada. Ele fez uma carta e na carta ele explicou, eu não delatei, não delatarei porque não há o que delatar, diz Felipe Martins em carta. Ex-assessor de Bolsonaro descarta colaboração premiada e opta por defesa técnica. O que ele falou? Ele falou, olha, me prenderam, estão me pressionando para mim falar coisas que não aconteceram, o mesmo argumento que o Mauro Cid usou, tá? Para mim falar coisas que não aconteceram e eu não vou falar. Por isso que eu estou fazendo a carta, estão me obrigando a delatar e eu não vou delatar porque eu não tenho que delatar. Estão querendo me forçar, estão me mantendo preso aqui, me torturando psicologicamente para me delatar e eu não vou delatar. E aí aconteceu uma reviravolta. Você lembra do desembargador Sebastião Coelho, um que vem peitando o Supremo Tribunal Federal e, por ser um desembargador, é uma linha mais tênue aqui de mexer com ele, né? Um ex-desembargador. Pois é, aquele que, durante o julgamento 8 de janeiro, falou na cara dos ministros do STF, vocês são uma vergonha para o Brasil, você lembra disso? Pois é. Ele, pro bono, falou, não, pode deixar que eu vou assumir a defesa do Felipe Martins daqui agora. Desembargador Sebastião Coelho assume a defesa de Felipe Martins contra ilegalidades de Moraes. Martins foi detido em 8 de fevereiro de 2024, depois de uma publicação mentirosa do jornalista da Metrópolis Guilherme Amado, que fez afirmações falsas que Martins teria deixado o país no fim de 2022. E aí foi demonstrado que ele não tinha deixado, mas ele permanece preso e há uma pressão para que ele faça delações contra o Bolsonaro. E a carta dele agora, ele escancarou isso, tá? É bem semelhante o que aconteceu com o Mauro Cid aqui. Pois é, para você ver que a situação está mais tensa do que nunca. Por fim, não menos importante, a última matéria que eu quero trazer é aquilo que eu venho alertando a vocês, da cereja do bolo. Ou seja, as universidades públicas e particulares estão tomadas por militantes. Olha só um caso aqui que está repercutindo, esse vídeo está viralizando, eu não sei o nome desse rapaz, mas ele fez uma denúncia. Ele foi para a universidade particular com a camisa do Bolsonaro, tá? E eu acho que o que você mais viu durante o período que você já estudou, se você fez uma faculdade ou qualquer coisa, é gente indo com camisa do PT, com camisa do Che Guevara, com camisa do Fidel. Você já deve ter visto isso várias vezes, mas o cara resolveu ir com camisa do Bolsonaro. Olha o que aconteceu. O professor esquerdista está se recusando a dar aula porque eu estou com a camisa do presidente Jair Bolsonaro. O professor está se retirando da sala. O professor está se recusando a dar aula por conta disso aqui. Aí eu acordo 5 horas da manhã para pagar a faculdade, R$1.000 de faculdade que eu não tenho, para o professor se recusar a dar aula porque eu estou com a camisa do presidente Jair Bolsonaro. Ó. Não vai ter aula porque eu estou assim. Aí não vai ter aula. O professor se retirando lá. Pessoal, é uma vergonha, né? É óbvio que é vergonhoso esse tipo de situação. Ou seja, se fosse o contrário, pensa, se fosse um cara que chegasse com a camisa do Lula e o professor falasse, não, eu não vou dar aula para você. Esse professor seria acusado de fascista, seria preso, busca e apreensão. Ou você não acha que seria assim? Então, democracia relativa já tomou conta do Brasil, né? Pessoal, um bom almoço para vocês, um ótimo dia para vocês, que nunca falte o pão de cada dia. Eu sempre falo isso, né, na hora do almoço, porque assim, a ver o que a economia está rolando, a ver o que aconteceu em Venezuela, eu sempre falo isso porque é um desejo que eu tenho para cada um de vocês, porque eu não pretendo ver milhares de brasileiros imigrando, correndo para outros países desesperados, igual aconteceu com a Venezuela. Então, é sempre um desejo que eu faço, sempre no segundo editorial, tá bom? Abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Até mais.